Bom, nós estamos fazendo uma série de pregações sobre um livro do Timothy Keller. Quem já ouviu falar desse escritor, Timothy Keller? Inclusive, ele morreu há pouco tempo. Uns falam Timothy Keller, né? Outros Timothy Keller, mas ele morreu faz pouco tempo. E um dos livros que ele escreveu e falou muito ao... Eu, quando li esse livro, achei bem interessante, o Tiago também. Falou muito ao nosso coração. E a gente está fazendo uma série de pregações com base, além do livro de Jonas, né, da Bíblia, também no que é dito pelo Timothy nesse livro aqui, o Profeta Prodígio. Então, se você depois quiser comprar esse livro, aí você pode comprar esse livro. Fica a indicação desse livro aí. Já ainda vende livro, Jean? Parou? Então, na Amazon, enfim, não vou dar propaganda do Jeff Bezos aqui, mas Profeta Prodígio. É com base nesse livro que a gente está fazendo essas inspirações, nessas palavras, nessa série de pregações. Amém? Além do livro do profeta Jonas. É esse livro que eu quero te convidar a abrir. Jonas, capítulo 1. Se você puder ir abrindo aí. Gente, eu sou muito enrolado, gente. Eu quero aqui confessar um pecado. Orem por mim. É muita informação. Imagina, Tiago, se eu tivesse com o microfone na mão, então. Brincadeira, gente. Fico imaginando os apóstolos naquela época, né, gente? A gente hoje em dia tem o avanço da tecnologia. A gente tem tantos recursos hoje em dia. A gente reclama tanto, né? A gente vem na igreja, reclama pelo banco. A gente vem no culto, reclama pelo sabor da água, reclama do banheiro. Mas naquela época os apóstolos se reuniam em locais insalubres, em lugares onde passavam frio, sentados no chão porque eles eram perseguidos. E hoje a gente às vezes reclama de tantos detalhes. Repita comigo: obrigado, Senhor. Agradeça a Deus pelo culto desse momento, pela igreja que você participa, por essa cadeira que você está sentando, por a Bíblia que você está segurando. Existem irmãos que não têm essa Bíblia aqui. Existem irmãos que têm somente uma página da Bíblia. E eles pregam o Evangelho o ano inteiro, dia após dia, com essa única página bíblica. E às vezes você está reclamando que você só tem uma Bíblia, que você não tem dinheiro para comprar uma outra Bíblia. Ou então que a Bíblia está muito cara. Seja grato por isso. Amém? Jonas, capítulo 1. Eu lerei a partir do verso 11 ao 17. Diz assim: E disseram-lhe: O que te faremos, nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantam-me e lançam-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que, por minha culpa, vos sobreveio essa tempestade. Porém, os homens remavam para fazer volta o navio à terra, mas nada acontecia, porque o mar ia ficando mais bravo. Cada vez mais o mar ia contra eles. Então eles clamaram a Deus, dizendo: Senhor, nós te rogamos que não morramos aqui, por causa da alma desse homem que está aqui, e que não ponha sobre nós o sangue deste indivíduo, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e jogaram no mar. Então, imediatamente, o mar cessou a sua fúria. Então, os que estavam no navio temeram ao Senhor. Com grande temor, ofereceram sacrifício a Deus e fizeram votos a Ele. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Agora eu quero te convidar a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Esse trecho bíblico já foi lido pelo Alain e por Tiago anteriormente, mas nós vamos ler novamente porque esse texto, ele é um superlink, um hiperlink com esse versículo de Jonas, com essa passagem de Jonas, perdão. Mateus capítulo 12, verso 36. Diz assim, eu vou ler até o 41. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus que estavam ali responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Então Jesus respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará sinal algum, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo, como esta geração, e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Jesus fala que é maior do que o profeta Jonas. Bom, o resumo dos 2 textos que a gente leu, acho que todo mundo já conhece. Jesus, ele se assemelha a Jonas. E a gente vai entender o porquê Jesus fala isso na noite de hoje. O escrito de Jonas foi escrito mais ou menos 2.800 anos atrás. Mais ou menos 700 e alguma coisa anos antes de Cristo. Deus chama Jonas, e Jonas, ao ouvir o chamado de Deus a respeito dos ninivitas, ele se nega a obedecer o chamado de Deus. Por quê? Porque naquele contexto os ninivitas eram um povo muito cruel. Os ninivitas eram um povo que era vilão do povo hebreu. E naquele contexto cada um estava em seu território, cada um estava apaziguado, mas existia uma rixa entre os ninivitas e os hebreus. Os ninivitas eram cruéis porque eles, de maneira alguma, aceitavam parcerias comerciais. Ao contrário, eles tinham mania de perseguir as terras vizinhas para que eles pudessem pegar aquelas terras e usufruir dos benefícios daquelas terras. Então Deus chama Jonas e fala: você vai falar com aquele povo. Você vai ser usado para avisar aquele povo que se eles não se arrependerem, aqui eu estou conjecturando, eles irão perecer. Eu vou destruir aquele povo. Prontamente Jonas, sabendo dessa chamada de Deus, se nega. E aí o que Jonas faz? Jonas, ao ir para lá, resolve pegar uma espécie de navio e fugir daquele lugar, ir para Tarsis, ir para um lugar que não tinha nada a ver com Nínive. E ali naquele ambiente, rumo à Europa, Jonas recebe do Senhor um ultimato através de uma tempestade. E a tempestade assolando aquele local, naquele contexto do navio, faz com que Jonas tenha de reconhecer que ele era o causador daquela tempestade, que ele era o culpado daquilo que está acontecendo, de modo que
eles fazem um sorteio e todo mundo vê que aquele cara que estava dormindo no fundo daquele navio era o verdadeiro culpado. Deus usa até as sortes para apontarem que Jonas deveria cumprir o chamado de Deus. Então, Jonas reconhece que ele era o culpado. E ele propõe, como a gente leu, que ele fosse jogado no mar, porque ele tinha certeza de que, se ele morresse, aqueles homens não seriam mortos pela tempestade. Ao contrário, Deus iria aliviar a tempestade, e foi o que aconteceu. Aqueles homens pediram perdão por aquele feito e jogaram Jonas ao mar. E o texto vai continuar dizendo que um grande peixe, e outras traduções vai dizer cachalote ou baleia, mas não se sabe de fato o que foi aquele peixe. O fato é que Deus usou um grande peixe milagrosamente para engolir Jonas. E aí, a partir das próximas pregações dessa série, nós vamos ver o desfecho dessa história. Mas, por enquanto, vamos até aqui. O fato é que Jonas foi engolido pelo peixe. E Jonas estava dentro daquele peixe, a caminho do seu chamado. E aí Jesus diz o seguinte: assim como foi com Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites, praticamente morto dentro de um peixe, será com o Filho do Homem. Jesus faz uma analogia ao profeta Jonas, a história do profeta Jonas, para falar a respeito da sua ressurreição, dizendo que ele seria dado como morto durante 3 dias praticamente, e ao 3º dia ele iria voltar para cumprir a sua missão. E é isso que Jesus quer dizer. Minha gente, o tema da mensagem de hoje é o padrão do amor. Repita comigo: o padrão do amor. De tempos em tempos, surgem no nosso contexto novas teologias. De tempos em tempos, surgem no nosso meio pessoas que falam a respeito de teologias diferentes, interpretações diferentes. Alguns teólogos são mais conservadores, já outros teólogos são mais rebeldes, mais incrédulos, mais liberais. E esses teólogos, ou pastores, ou líderes, pastores famosos, ao compartilhar essas novas teologias, acabam angariando, conquistando pessoas, pensadores, adeptos, credores, pessoas que acreditam neles, de modo que, através dessa arrecadação de pensamentos, muitos desses pensadores, teólogos, acabam desvirtuando as Escrituras em prol de uma mentira, de uma falsa teologia, em prol de uma falsa verdade. E o que Timothy Keller vai dizer nesse livro é muito interessante. Ele vai pegar a história de Jonas e a fala de Jesus Cristo a respeito da semelhança do Cristo a Jonas, e ele vai falar a respeito do que nós chamamos de substituição penal. Dentro da teologia, da soteriologia, a teologia da substituição penal acredita que Jesus Cristo nos substituiu. E nos tempos atuais, alguns teólogos estão relativizando o que Cristo fez na cruz, como, por exemplo, a teologia liberal. Dentro da soteriologia, nós temos algumas ideias que falam a respeito do que Cristo fez, do significado de Cristo na cruz. E aí a gente tem, por exemplo, a ideia da teologia do resgate. O que significa?
que Jesus, quando foi para a cruz, ele resgatou a humanidade. Quando Jesus morreu por nós, ele ofereceu a nós uma oportunidade de nos resgatarmos do pecado, da morte eterna. Nós temos também, por exemplo, a teologia do governo. E o que diz a teologia do governo? A teologia do governo diz que quando Jesus morreu por nós, ele pegou de volta a chave da autoridade que o homem havia dado ao diabo lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, de modo que quando Cristo morre, ele reassume o governo do homem, governo este que havia sido perdido pelo homem através do pecado. E dentro da soteriologia, que é o estudo da salvação, dentro da teologia sistemática, existe também a ideia da teologia do resgate. E o que é a teologia do resgate? Perdão, da substituição penal. A teologia da substituição penal vai dizer que nós, por causa dos nossos pecados, estávamos condenados. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados, pelas nossas infrações, e por causa disso, por causa dessa condenação, nós merecíamos a morte eterna. Ao saber disso, e aqui eu estou conjecturando, porque na sua presciência Cristo já sabia disso, mas ao saber disso, Deus vem na terra em forma de Cristo. E aí o Jesus morre pelas nossas mãos em nosso lugar. E quando Jesus ele faz uma semelhança dele ao profeta Jonas, especialmente nesse texto aqui, nós entendemos que nós estávamos em um navio. Navio esse que se encontrava em um contexto de tempestade. A tempestade dos nossos pecados estavam prestes a nos matar. E Cristo, ao saber que existia somente uma única forma da gente não naufragar e morrer, ele resolve se lançar ao mar por nós e morrer em nosso lugar. E essa ideia, exposta pelo autor do livro Profeta Pródigo, faz com que a gente entenda que se eu não aceitei a Cristo, se eu não reconheci que Cristo morreu por mim, eu estou prestes a morrer afogado. Se eu não aceitei a Jesus, se eu não aceitei o que Ele fez por mim, eu estou prestes a morrer. E a morte é eterna. E a mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. É simples. A gente cria uma série de teologias para poder tentar suprir as nossas carências, mas a mensagem do Evangelho é simples. Você está indo para um tempo de dilúvio. Você está indo para um naufrágio. É como se você estivesse em um Titanic espiritual. E Cristo olha para você e fala: existe uma única oportunidade de você viver. É aceitando o que eu fiz por você. E quando nós entendemos o que Ele fez por nós, somos lançados em uma balsa e recebemos a oportunidade de ter uma chance de vida eterna. Quantos aqui estão entendendo? E o problema é que essa geração quer relativizar isso. Essa geração quer relativizar o que Cristo fez por nós. E quando Jesus ele morre por nós e a gente relativiza o que Jesus fez por nós, nós não alcançamos o que Cristo fez por nós.
Porque para que a gente alcance a salvação que está em Cristo, eu preciso crer em espírito, em verdade, através do meu intelecto, através da minha crença, que Cristo morreu por mim. E se eu relativizo a morte de Cristo, eu volto a morrer. O problema é que dentro das igrejas, nós estamos constantemente negando o que Cristo fez por nós. Por incrível que pareça. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dentro de algumas universidades, eu já falei isso aqui outras vezes, e o resultado foi que mais de 78% dos jovens que se consideram cristãos acreditam que outras religiões também são verdadeiras e relativizam o que Cristo fez por elas. Olha só isso, gente. A igreja, pessoas que falam a paz do Senhor no final do culto, pessoas que estão frequentando as nossas igrejas, pessoas que sentam, dizimam, ofertam, pessoas que portam a Bíblia, carregam as suas Bíblias para o culto de domingo. Pessoas assim, que se chamam de cristãos, estão relativizando o que Jesus fez por cada uma delas. A igreja precisa acordar, meus irmãos. Estamos em uma época fundamental. Estamos em um contexto de transição, onde a pós-modernidade está chegando praticamente ao fim. Sabe-se lá o que vai vir depois? Nós precisamos entender que é o momento de de apertar os cintos e não afrouxar os cintos. É momento de segurar firme e não soltar. É momento onde a gente precisa se apegar mais a Cristo e não relativizar a nossa fé. Porque é um momento crucial, historicamente falando, é um momento onde as bolhas estão sendo removidas. Qualquer um ganha notoriedade com a internet. Então, qualquer mentira a respeito da Bíblia, do Evangelho, pode ser compartilhada com maior facilidade. Logo, é muito fácil a gente se perder em meio a mentiras. É muito fácil a gente entrar em um contexto de relativismo e a gente acabar se perdendo no meio desse relativismo do nosso atual século. É muito fácil a gente, de povo hebreu, virar ninivita. É muito fácil a gente, de povo crente, se tornar pagão. Por causa da falsa doutrina que é compartilhada nas igrejas hoje. Existe um pensador chamado Friedrich Nietzsche, e tem um livro dele chamado Gaia Ciência. E nesse livro, Nietzsche vai dizer que Deus está morto e o sepulcro ainda fede. O que Nietzsche quer dizer aqui, apesar de paradoxal, porque se Deus é eterno, não faz sentido Deus estar morto, mas o que Nietzsche quer dizer não é que Deus havia morrido. Nietzsche está dizendo que o Deus da religião não existia e estava fadado à falência. Porque, segundo Nietzsche, a ideia contemporânea de crer naquilo que é racional, a ideia contemporânea de relativizar aquilo que a gente chama de milagre, estava em alta, e por isso, dentro de pouco tempo, Nietzsche acreditava que a religião, principalmente a religião cristã, estava fadada ao fracasso e ao fim. Afinal de contas, ou o homem é um equívoco de Deus, ou Deus é um equívoco do homem. Sendo assim, Nietzsche declara: Deus está morto, Deus não existe, é tudo balela. É claro que quando a gente vai ler mais a respeito
da história de Nietzsche, a gente vê que no fundo, ele procurava Deus. Só que, infelizmente, o que ele encontrou era a religião. E, de fato, a religião está fadada ao fracasso. Por mais que eu discorde da maioria das coisas que Marx disse, por ser também contra as ideias cristãs, mas tem um pensamento de Marx que ele diz que faz sentido, que a religião é o ópio do povo. De fato, a religião está fadada ao fracasso, mas o verdadeiro Deus jamais vai fracassar. O problema de homens como Marx, Nietzsche, entre outros grandes ateus da história, é que estes homens olharam para a religião. Estes homens olharam para o paganismo. Estes homens olharam para aquilo que a religião propõe a elas. E a religião vai propor algumas coisas que o Evangelho não propõe, como a intolerância. A religião vai propor violência. A religião vai propor uma falsa verdade a ponto das pessoas ficarem cegas. Mas o que o Evangelho propõe é simples. O que o Evangelho propõe, diferentemente da religião, é você entender que Cristo é a solução de tudo. E que o homem, ele não pode proporcionar a tudo. E o que a religião propõe é o seguinte: o homem pode proporcionar todas as coisas, desde que ele dê todas essas coisas para alguma divindade. E é com base nessa ideia que os ninivitas viviam. Eles, por serem totalmente crentes de outros deuses, acreditavam que o fruto do seu trabalho fazia como moeda de troca quem eles eram. Não diferentemente aqueles pagãos que estavam também no navio que Jonas estava. Mas quando eles entendem que Deus tinha uma missão para a humanidade e que Deus era capaz de fazer com que um homem fosse o responsável por isso, para levar uma palavra de amor, de arrependimento e de solução para aquelas pessoas, prontamente aqueles homens se convertem a Deus. É o que o texto que a gente leu diz. E a mesma coisa acontece com o povo ninivita. E o que Deus propõe a gente é o seguinte: converta os seus corações, porque Deus levantou um homem chamado Jesus Cristo para alcançar a humanidade. E através desse homem, nós recebemos a oportunidade de salvação. Essa é a substituição penal. Deveríamos ser penalizados, deveríamos ser julgados pela lei. Mas Cristo morreu e foi julgado em nosso lugar. Cristo se lançou ao mar para que a tempestade que sobrevinha em nossas vidas não pudesse matar a gente. E aí, os filósofos contemporâneos, por não encontrarem a Deus na religião, acham que Deus morreu. E, consequentemente, quando Deus morre para essas pessoas, o amor morre junto. Afinal de contas, Deus é o quê? É amor. E aí faz sentido a gente entender que Deus tem um padrão de amor. E através da história de Jonas, ele explicita para a gente um padrão de amor. E essa geração atual se encontra sem amor porque ela não está com Deus. Porque ela ainda não encontrou a Deus. Isso se cumpre o que Jesus diz em Mateus 24. Versículo 12 de Mateus 24, Jesus fala que no final dos dias, o amor de muitos se esfriaria, porque as pessoas não terão mais, ou não estão tendo conhecimento de Deus.
Se Deus é amor, e o amor dessas pessoas estão se esfriando, logo a gente entende que essas pessoas estão distantes de Deus. Quando a gente fala de amor, dentro do meio eclesiástico, a gente menciona muito os 4 tipos de amor, né? Que é aquele amor do grego. Mas na verdade são 7 tipos de amor. A gente fala muito do amor eros, que é o amor romântico. Através dessa palavra vem o nome erótico, por exemplo. O amor eros era quando um homem e uma mulher esboçavam um para o outro o amor que eles tinham. O amor eros era quando alguém se apaixonava por alguém. E aquelas pessoas compartilhavam o amor um com o outro. Existia, por exemplo, também o amor filia, que é o amor de amizade. A partir daí vem a palavra filiação. Tem, por exemplo, também o amor ludus, que é o amor da paixão passageira, é o amor apaixonado, é o amor que vem e vai rápido. Tem o amor storge, que é o amor fraternal, o amor de família, é o amor onde eu estou com os meus irmãos aqui, em comunhão, e a gente está se divertindo. Tem o amor filautia, que é o amor próprio. A partir daí vem Filadélfia, entre outras palavras na etimologia. Tem o amor pragma, daí que vem a palavra pragmático, que é o amor empático, o amor de empatia por alguém. Alguém que eu não tenho intimidade, mas eu tenho empatia pelaquela pessoa. E o último amor é o amor que a Bíblia mais vai mencionar, que é o amor ágape. Tem até um livro do Padre Marcelo com esse nome, né? Esse amor é o amor que ele é perfeito, ele é completo, ele é transcendente, ele é sem mácula, é um amor que não tem barganha, ele não tem nem motivo. Eu simplesmente amo e amo de forma plena. E é esse amor que é o padrão de amor divino. Deus quer que a gente ame plenamente o outro. E Deus quer que a gente ame plenamente a Ele, assim como Ele nos ama plenamente. E é por causa desse amor que Deus chamou Jonas a pregar tanto para aqueles homens de Nínive, quanto para ofertar sobre aqueles homens naquele navio a sua misericórdia. Foi a partir daí que Deus coloca nos homens a sua intenção de amor, a sua intenção de resgatar o homem de uma falsa verdade. E nos dias atuais, esse amor está em falta. Por quê? Porque estamos substituindo esse amor por falsas verdades. Estamos nos apegando a esse falso amor, colocando em xeque o amor de Deus, e por isso o nosso amor tem se esfriado fora da igreja e dentro da igreja. Recentemente aconteceu aquela tragédia dentro de um submersível. Enfim, eu não estou aqui para fazer julgamento dos caras que foram lá querer ver um Titanic, mas eu me peguei lendo alguns comentários de algumas notícias do Instagram, e pasmem, foram horríveis. Inclusive uma página que se diz cristã, os seguidores daquela página, que provavelmente são cristãos, falando: eu não tenho pena nenhuma de milionário, como se milionário fosse menos gente, né? Eles foram para lá porque queriam, e agora que se dane. Eu li comentários assim, pessoas que se dizem cristãs. O amor de muitos estão se esfriando, e não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi para a gente ter um relativismo com o amor. Não, esse daqui, porque ele concorda com minha opinião política, porque é uma pessoa gente boa, esse aqui eu amo, esse daqui eu rejeito. É basicamente um calvinismo humano.
Eu seleciono aqueles que eu quero amar e eu seleciono aqueles que eu não quero amar. Por isso que eu não creio no calvinismo, respeitando aqui os calvinistas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fala para a gente não fazer acepção de amor em pessoas, Deus não pode prometer a gente fazer aquilo que Ele não faz também. Então Ele nos chama a amarmos a todos, independente. E é por causa da falta desse amor que as pessoas estão padecendo hoje em dia. O padrão de amor que Cristo levou para a cruz está sendo jogado no lixo pelos crentes. E a gente prefere muitas vezes, em nome de uma teologia até bíblica, a gente prefere enfeitar essa teologia bíblica com um discurso de ódio, para que essa teologia bíblica seja potencializada, e a gente faz com aquele que não tem compromisso com o Senhor, engola essa teologia a goela abaixo, a ponto deles olharem para a gente e terem nojo de quem nós somos. Cristo morreu por nós, para que a gente anuncie a morte dele. E nós temos a escolha. E por causa disso, nós temos uma oportunidade de receber o amor dele. Quantos aqui essa noite querem receber o amor dele? Agora, quantos aqui essa noite querem compartilhar do amor dele? É muito fácil a gente querer receber o amor de Deus. É muito fácil eu falar, ai Deus, o Senhor me ama. Mas é difícil a gente compartilhar o amor dele. Jonas, ele havia recebido o amor de Deus, ele era um profeta. Inclusive Jeremias, se eu não me engano, vai dizer que ele profetizou algo depois, que depois Deus não foi bem aquilo, mas ele era um profeta de Deus. Ele estava muito bem com o seu diploma de teologia lá, estou aqui conjecturando para a gente entender, ou com o seu cargo dentro da igreja. Jonas estava muito bem, frequentando o culto todos os domingos, sentando na cadeira. Jonas estava muito bem sendo um profeta de Deus, falando a paz do Senhor para os irmãos que estão com ele o dia inteiro. Jonas estava muito bem recebendo o amor de Deus, domingo a domingo, culto após culto. E aqui eu estou conjecturando, mas acho que vocês estão entendendo. Até o dia que Deus fala assim, Jonas, você vai lá compartilhar do meu amor para o outro. Você vai compartilhar do meu amor para aquele que comete perversidade. Você vai compartilhar do meu amor para aquele que não me aceitou ainda. E o que Jonas fez? Aquele povo que perseguiu a gente, aquele povo imundo, descrente, que crê um monte de deuses, que faz um monte de baboseira em nome da fé deles, jamais, eu vou fugir. Muitos de nós estamos fugindo. Imagina se Cristo fizesse a mesma coisa, eu morrer por esse povo ingrato, eu morrer por esses 12, que daqui a pouco vão me negar e vão fugir, depois que eu for entregue aos soldados. Imagina se Cristo negasse. Imagina se Cristo fugisse do chamado dele. Acontece que assim como Cristo, assim como Jonas, nós temos um chamado de Deus a compartilhar do padrão de amor divino para as pessoas. E muitos de nós estamos negando esse chamado, porque é difícil. É difícil você morrer por aquele que cospe na sua cara. É difícil você dar face por aquele que bate do outro lado da sua face. É difícil você dizer sim para aquele que vive te dizendo não. Eu nunca vou esquecer o dia em que Deus me surpreendeu dentro de uma igreja. Os mais íntimos vão saber de quem eu estou falando, mas
na época da escola, eu sofria muito bullying. Pela minha deficiência, porque eu tenho uma mão mais bonita do que a outra, por eu ser um pouquinho gordinho, é comum um bullying hoje em dia, infelizmente. Por mais politicamente incorreto que eu seja, a gente sabe diferenciar o que é uma brincadeira de um bullying. O que eu sofri era bullying mesmo. E tinha uma galerinha lá que fazia bullying comigo por um determinado tempo da minha vida. E eu já tive vários traumas na época, né? Várias experiências ruins. Eu acho que aqui muitos de vocês já sofreram bullying também, sabe do que eu estou dizendo? E eu lembro uma vez que eu tinha aceitado Jesus em uma reunião de casa, e o meu tio me chama para ir no culto daquele domingo, em uma outra igreja. E é até o dia que eu vou naquele culto. E aí, quando eu vou à frente, depois do apelo do pastor na época, eu olho do meu lado, uma das pessoas que mais praticou bullying comigo, estava ao meu lado chorando, entregando sua vida assim como eu para Jesus. E eu olho para ele, eu abraço ele, ele me abraça, e ali a gente se perdoa, a gente se pede perdão. E esse cara caminha comigo até hoje, é um dos meus melhores amigos. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que é muito fácil a gente compartilhar do amor para nós mesmos, para os irmãos que aqui dentro estão. Mas um dia Deus quer que você compartilhe do amor para aqueles que mais te perseguiram, para aqueles que foram como os ninivitas da época, para aqueles que eram rivais da gente. São para esses que Deus quer chegar. São para esses que Jesus morreu. Jesus morreu por aqueles que o pregaram no madeiro. Mal sabiam os soldados romanos que eles estavam sendo agraciados com a oportunidade da salvação ao pregar aquele homem numa cruz. Não é doideira isso? E é a partir desse padrão de amor que Deus nos chama a gente amar também. Como sempre, eu perdendo aqui o rumo do meu esboço, mas 1 João capítulo 2, verso do 1 ao 3, diz assim, não precisa abrir não, vou ler aqui. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém, porém, pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se o guardamos, ou se guardarmos os seus mandamentos. Cristo morreu pelos nossos pecados, e assim como diz Isaías, todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma foi expiação pelo nosso pecado. Isaías 53 diz isso. Isaías diz que Deus se agradou em moer o Cristo. Era uma profecia que ia se cumprir em Jesus. Deus se agradou em moer Jesus Cristo. Deus se agradou em jogar Jesus no meio do mar, para que aquele povo do barco, no meio daquela tempestade, pudesse ser salvo. Deus se agradou em colocar Jonas em uma situação de risco no meio do oceano, onde um grande peixe o engoliu, para depois vomitá-lo à beira da praia, para alcançar aquelas pessoas. Deus se agradou disso. Ou seja, Deus assumiu um BO por nós, para que hoje a gente pudesse ser salvo. Deus assumiu o nosso BO. Deus assumiu
a nossa injustiça. Deus assumiu os nossos pecados para que hoje você pudesse receber a oportunidade e segunda chance. E todas as vezes que você peca, você coloca em xeque o que Cristo fez por você. Você desvaloriza o que Cristo fez por você. Quem tem coragem de pegar uma nota de R$50 e rasgar aqui, amassar e jogar fora? Quem tem, gente? Ninguém é louco. E todas as vezes que você peca, tendo consciência disso, você rasga o que Cristo fez por você. Você coloca em xeque a morte de Jesus. Você desvalida o que Jesus fez pela sua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Tinha um pensador chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai dizer que quando Cristo chama um homem, ele propõe que este venha e morra. E aqui, o que Bonhoeffer está dizendo não é para que você seja como os extremistas muçulmanos, que viram homem-bomba. O que Bonhoeffer está dizendo aqui não é como os líderes de seitas que se reúnem em lugares e projetam um suicídio coletivo. Não, ele não está querendo dizer isso. O que Bonhoeffer está dizendo aqui é a mesma coisa o que o salmista vai dizer em Salmo 51, que é que Deus se agrada, a oferta que Deus se agrada é a oferta que é dada através do espírito que se arrepende diante de Deus. É a oferta que é dada diante do Senhor através do espírito contrito. Deus, eu sou um pecador miserável, me perdoa. Essa é a oferta que Deus se agrada. É quando você morre para quem você é. É quando você morre para a sua carnalidade. É quando você morre para as suas inclinações. É quando você morre para os seus desejos. Pois assim como Spurgeon dizia, se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado vai te matar. Essa é a morte que Deus deseja. Deus quer que a gente morra para nós mesmos. E essa morte teve uma outra morte que precedeu todas elas aqui, que é a morte de Jesus na cruz. É a morte de Jesus na cruz. Talvez você é crente, você está aqui, você fala, pô, Cristian está falando uma coisa que eu já sei, porque eu já sou crente há tanto tempo. Então por que você desvaloriza isso daí? Por que você desvaloriza essa simples mensagem de redenção? Porque eu garanto que, se não fosse assim, não teríamos pessoas se perdendo hoje em dia. E muitos do nosso meio se perdem porque essa mensagem é deixada de lado. A mensagem do arrependimento, a mensagem de que Cristo quer alcançar você, a sua vida. A mensagem de que Cristo morreu em seu lugar e por isso você precisa reconhecer o que Cristo fez por você. Pai, estamos diante de Ti essa noite. Estamos diante da mensagem que revela a gente a Tua demonstração de amor. A demonstração que o Senhor fez na cruz foi um grito aos nossos ouvidos. Você tem uma segunda chance.
Eu morri por você. E nós estamos aqui reconhecendo isso. O Evangelho não é um apelo, pois a gente não precisa apelar para pregar o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é uma consciência. E eu quero te convidar, você que tem consciência do que Cristo fez por você, a começar a pedir perdão a Deus aí do seu lugar mesmo. Não precisa vir aqui à frente não, isso é só um pedaço de madeira aqui, ó. Jesus não está aqui não, Jesus está aí. Eu quero te convidar a se arrepender aí do seu lugar, a você pedir perdão do que você tem feito, a você pedir perdão de quem você é, a você pedir perdão das coisas que você constantemente faz, que não obedecem ao que Deus te chamou para ser, a você pedir perdão, se você quiser ficar de joelhos, fica à vontade, a você pedir perdão das vezes que você negou Cristo, das vezes que você negou o teu chamado, das vezes que você negou a voz do Eterno falando ao teu ouvido. Se arrependa essa noite, pois foi essa mensagem que Jonas pregou quando ele chegou em Nínive depois. E é essa mensagem que Deus quer falar aos nossos corações. Arrependei-vos, pois eu amo vocês, e não tem como viver esse padrão de amor sem o arrependimento. Eu me arrependo porque eu fui alcançado pelo amor de Deus. E esse amor me constrangiu de tal forma que eu me arrependo de quem eu sou. Deus, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Nós somos miseráveis. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos homens corruptos, maus. Homens que negam e negamos constantemente a Tua palavra, o Teu chamado, os Teus mandamentos, os Seus dons. Nos perdoa, Senhor, porque temos negado isso de Ti. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Coloque em nós a Tua salvação. Embute em nossas almas a Tua cruz. Pois sabemos que a nossa vida só vai fazer sentido quando encontrarmos com o significado da cruz. Queremos encontrar esse significado, Senhor. Coloque em nós esse sentido de vida. Coloque em nós, Senhor, significado em nossas vidas. Coloque em nós, Senhor, a Tua personalidade. Coloque em nós, Senhor, o Teu propósito de vida existencial. Coloque em nós o Teu caráter. Coloque em nós a Tua graça, pois estávamos desgraçados, sem a Tua graça, desprovidos da Tua graça, e hoje queremos ser agraciados com o Senhor, queremos ser agraciados com Tua verdade, queremos ser agraciados com quem o Senhor é. Coloca em nossos corações, Pai, em nome de Jesus.